Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Jorge Gama e esse vídeo vai ser para tirar a dúvida da Mayara Berreto, uma dúvida que envolve setor circular e envolve razão trigonométrica. Eu coloquei na descrição do vídeo um link para você baixar essa questão. E eu vou colocar também alguns segundos a imagem no vídeo. Você pausa o vídeo, lê a questão, tenta resolver. Se não conseguir, volta aqui para ver meu raciocínio. Vamos lá? Você leu a questão, então você viu que se trata de brincos nesse formato, tá? Uma artesã, ela fabrica brincos nesse formato, em que você tem um setor circular, em que ele diz na questão que o ângulo desse setor é de 60 graus, o raio do setor, que está aqui pintado, é de 5 centímetros, só que nessa parte dos círculos que estão nessa coroa, ele não dá o raio, é justamente o que ele quer. Tá? Mas ele diz que todas essas circunferências estão tangentes umas das outras e as circunferências também estão tangentes a esses arcos, tá? E eu já dei uma dica para vocês quando tiver situações em que eu tenho circunferências que estão tangentes a outras circunferências, ou então que uma circunferência é tangente a uma reta. Eu sempre vou ligar o centro da circunferência no ponto de tangência. Mas uma coisa dá para perceber. Se eu pegar o vértice A e ligar nesses pontos de tangência, pode observar que como essas circunferências são do mesmo tamanho, são circunferências de raios iguais, eu vou acabar dividindo esses 60 graus em 3 partes iguais. Vamos ver como é que ficaria? Ok? E como eu estou dividindo o ângulo de 60 graus em 3 partes iguais, porque essas circunferências elas são idênticas, tá? Se você continuar esse segmento, ó, você vai ver que realmente as 3 partes são idênticas pelo fato dos círculos, né, serem idênticos também, teriam o mesmo raio. E eu estou ligando esse vértice A no ponto de tangência. E eu sei que sempre que eu ligo o centro, grava isso, tá? Sempre que eu ligo o centro no ponto de tangência e eu tiver ali uma reta passando, tá? Sempre que eu tiver uma reta passando no ponto de tangência, o raio com essa reta sempre são perpendiculares, tá? Sempre vão formar um ângulo de 90 graus. Então aqui eu terei um ângulo de 90 graus. Mas como eu sei que para cá tem um segmento R, e para cá tem um segmento nesse outro ponto de tangência do mesmo tamanho, observa o que vai acontecer se eu ligar o centro dessa circunferência lá no vértice A. Eu vou acabar dividindo esse 20 em 2 partes iguais. Então os ângulos ali serão de 10 e 10 graus. Tudo bem? Então olha só. Como eu disse, né? Cada um dos arcos vão medir 10 graus. E observa que eu tenho um triângulo retângulo, que um cateto vale R, e que a hipotenusa é esse raio do setor, que eu já sei que vale quanto? 5, não esqueça, tá? Se ali ó, é um setor, aquele ponto A é o centro, tá? Desse setor. Centro do setor. E do centro até a circunferência desse setor, que é essa aqui,
Todos esses segmentos vão ter o mesmo tamanho, até essa circunferência. De A para E é o raio desse setor, até aqui é o raio do setor. Todos os segmentos são do mesmo tamanho, do centro até a circunferência, que é o raio do setor, né? Não pode mudar o tamanho. Então, significa que nesse triângulo retângulo, eu tenho cateto e hipotenusa. Como assim, professor? A hipotenusa vai ser, olha só esse segmento vermelho, vai ser 5 até aqui. Vai ser 5, somado com Rzinho aqui. Ó. Vamos tirar esse triângulo retângulo dali e colocar aqui. Vamos lá? Rzinho. Hipotenusa 5 mais Rzinho. E o ângulo de 10 graus. E em frente ao ângulo de 10 graus, nós temos um cateto que nós chamamos de cateto oposto. E aqui nós temos a nossa hipotenusa, né, que está na frente do ângulo de 90 graus. E qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto com a hipotenusa, galera? É o seno. Seno de 10 será cateto oposto, que é Rzinho, sobre hipotenusa, que é 5 mais Rzinho. Encontramos nossa razão trigonométrica. Vamos fazer nossa proporcionalidade. R vezes 1, porque o denominador não tem, eu considero 1. R vezes 1, R. Igual 5 mais R vezes seno de 10, fica assim. Seno de 10 vezes 5 mais R. Observa que eu vou precisar fazer aqui uma distributiva, tá? Multiplicar o seno de 10 nos dois. Vamos lá? Fica, então, R igual 5 vezes seno de 10 mais R vezes seno de 10. Passo esse que tem R para o primeiro membro. Por quê, professor? Porque ele quer o valor de Rzinho. Vou apagar aqui uma parte do desenho para a gente continuar o cálculo. Implica dizer que R menos R seno de 10 é igual a 5 vezes seno de 10. Vou botar o grauzinho aqui, senão fica radiano sem esse grau, né? Pronto. Vou colocar agora o R em evidência, tá? Pessoal, que não tem nada como coeficiente, tem, é 1. Então, se eu coloquei o R em evidência, sobra 1. Se eu coloquei o R em evidência aqui, sobra seno de 10. Só que tem um sinal negativo ali. Então, pronto. Então, vai ficar 5 seno de 10 no segundo membro. Vou isolar R, porque é isso que ele quer, né? Ele quer saber quem é o valor de Rzinho. Isolando o Rzinho, está multiplicando essa expressão todinha, está multiplicando Rzinho. Está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter, finalizando aqui, 5 seno de 10 dividido por 1 menos seno de 10. Essa é a nossa solução, que é o que tem na letra C. 5 seno de 10 sobre 1 menos seno de 10. Pronto, Maiara. Espero que tenha compreendido.